Olá, muito boa noite. Meu nome é Wilson. Nós vamos começar mais uma conversa sobre o nosso tratamento de desobsessão. E nós gostaríamos de começar lembrando da importância de nós mantermos o nosso pensamento em Deus, o nosso coração e o nosso sentimento em Deus, nas coisas mais elevadas. Assim, agradecendo a oportunidade de mais um dia na presente reencarnação, agradecendo a oportunidade da luz do Evangelho que a todos nos esclarece, nos fortalece e aponta os melhores caminhos, nós pedimos a Deus as bênçãos a todos nós nessa noite, que os bons espíritos possam estar ao nosso lado e, acima de tudo, que nós possamos percebê-los ao nosso lado. Que assim seja. Existe uma passagem muito interessante do Evangelho que relata que Jesus estava conversando com as pessoas, conversava com o público em geral que o buscava. E em determinada parte, os discípulos se aproximam dele dizendo: Mestre, tua mãe e teus irmãos te aguardam, te procuram, te aguardam. E Jesus faz uma pergunta bem interessante. Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E essa pergunta pode nos parecer estranha, porque nós conhecemos que Jesus, segundo o que nos coloca a doutrina espírita, é o governador da Terra, é o espírito responsável pela formação do orbe, é o espírito responsável pela condução de todos nós que aqui estamos em estado de aperfeiçoamento, estado de evolução, e que todos nós fomos confiados a Ele para essa jornada de trabalho. E em determinada parte do Evangelho, ele diz que é o bom pastor e que o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Ele fala isso quando alguém lhe traz um homem que era paralítico de nascença, Simão Barjonas, e Jesus o chama pelas mãos, pelo nome, e o toma pelas mãos para ajudá-lo a levantar. E esse irmão Barjonas pergunta como ele sabia o nome. E Jesus responde dessa forma: eu sou um bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Então nos parece um tanto estranho que Jesus tenha proferido essa frase naquele instante. Quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Será que Jesus não conhecia realmente quem era sua mãe, quem eram seus irmãos? Será que Jesus de alguma forma menosprezava a sua família? Ele termina dizendo: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. E Jesus aí nos aponta algo muito interessante ao referir-se à família. Uma lição sobre família muito importante para todos nós. E o Evangelho nos esclarece, a doutrina espírita nos esclarece, desde as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, desde as páginas iniciais de O Livro dos Espíritos, percorrendo por toda a codificação trazida por Kardec, por todas as orientações trazidas a Kardec pela espiritualidade, para que fossem compiladas, organizadas, para que chegassem até nós. Nas páginas dos continuadores, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, tantos médiuns que devotaram a sua vida à orientação e ao esclarecimento da verdade espiritual, a doutrina espírita nos traz, dessa forma, conceito de família. E coloca que nós podemos entender família como de duas formas. A família consanguínea, que é aquela com a qual nós mergulhamos na experiência da matéria e com a qual nós muitas vezes temos as dificuldades de afinidade, com as quais nós muitas vezes temos as dificuldades de relacionamento. São aqueles lugares em que nós por vezes nos sentimos como peixes fora d'água, em que nós nos perguntamos por que eu estou aqui. Eu não sou dessa família, eu não tenho nada a ver com essa família. Esse nada a ver com essa família é algo interessante
para a gente conversar. Mas existe também um outro ponto colocado pela doutrina espírita sobre família, que é aquele que trata da família espiritual. A família com bases, com raízes na afinidade espiritual. Afinidade no sentido do envolvimento, da sintonia, da vibração no mesmo diapasão, no mesmo sentido, na mesma harmonia. Família espiritual no sentido desse conjunto de conquistas no amor que se dá através dos tempos, através das experiências das reencarnações, através das experiências de trabalho, de aprendizado, todas as experiências. Essas famílias espirituais são compostas muitas vezes por pessoas que não estão necessariamente dentro do mesmo núcleo familiar consanguíneo. Tanto que, às vezes, nós encontramos pelas ruas pessoas que a vida nos traz, ou às quais a vida nos conduz, as quais nós vemos pela primeira vez e parece que nós conhecemos de séculos, porque realmente conhecemos de séculos. A doutrina espírita nos fala que a nossa família não necessariamente a verdadeira família, aquela de afinidade de sentimento, necessariamente está conosco aqui reencarnada. E é fácil de pensar, é fácil analisar com relação a isso, né? Porque quando a espiritualidade nos diz que a grande maioria dos espíritos encontra-se no plano espiritual e a menor parte, aquela que está aqui reencarnada, nós somos cerca de 30 bilhões de espíritos jornadeando nesse mundo, na Terra. Não estamos todos encarnados, alguns, né? Cerca de um pouco menos de um terço, estamos aqui encarnados. O restante encontra-se no plano espiritual. Então é natural que nós tenhamos pessoas muito queridas que estão no plano espiritual, em tarefa de refazimento, em tarefa de trabalho, em tarefa de aprendizado, em tarefa de serviço por aqueles que aqui ficam, né? Alguns que já alcançam patamares um pouco mais elevados, enquanto nós estamos aqui, nesse trabalho de aprendizado e de crescimento. Mas a palavra afinidade muitas vezes nos trai, porque nos dá a ideia de que a afinidade só existe através do sentimento de amor igual, do sentimento de pacificação igual, do sentimento de envolvimento igual, que a afinidade só se dá naquele sentimento de querer estar junto, de querer abraçar, de estar feliz sempre ao lado das pessoas da família, quando não é assim. A palavra afinidade, ela pode traduzir-se de diversas formas. Ela pode traduzir-se nesses sentimentos, nas conquistas e nos prêmios que nós recebemos, prêmios no sentido de convívio, no sentido de aprendizado, no sentido de caminhar juntos, porque realmente é muito bom caminhar ao lado de quem nós nos sentimos felizes, aqueles com quem que nós amamos verdadeiramente, profundamente em nossos corações e pelos quais nós nos sentimos amados igualmente da mesma forma. Isso, sem dúvida, é um tipo de afinidade. Mas existe também a afinidade que se coloca através dos reajustes que se fazem necessários. Porque se a lei maior, o eixo da lei universal é amor, se tudo gravita ao progresso pelo amor, também é interessante percebermos de que justiça também é amor. E por justiça nós podemos entender que vem aqueles gozos aos quais nós nos fazemos merecedores e que temos direito à colheita,
porque os plantamos durante muito tempo e agora temos a oportunidade de colhê-los. Mas existe também o aspecto da justiça, que é o aspecto da reparação, é o aspecto do conserto, é o aspecto do ajuste, é o aspecto do reajuste. Tá? E aí nós podemos entender que muitas vezes as famílias com as quais nós nos encontramos em situações de dificuldade, membros da família, das famílias com os quais nós nos encontramos em dificuldade, isso não se dá sem razão de ser, porque nenhum de nós passa por uma experiência que não nos seja justa, que não nos seja necessária. E Jesus coloca muito bem esse aspecto quando nos coloca que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando Jesus nos coloca essa mesma lei de causa e efeito, de ação e de reação, nos dizendo que a cada um será dado segundo suas obras. Nós traduzimos isso de diversas formas. Nós temos ditados muito interessantes. Quem planta ventos, colhe tempestades. Né? Não se pode colher rosas, né? Quando nós plantamos jasmins. Né? Não se pode colher flores quando só se planta espinhos. Né? Esse aspecto é interessante para que nós possamos refletir sobre algumas coisas que acontecem em nossas vidas. O porquê da dificuldade da convivência com algumas pessoas com as quais nós convivemos. Será acaso ou será castigo de Deus? Nenhum nem outro. Em primeiro, porque acaso não existe. O que nós chamamos de acaso não é senão a sucessão da lei de causa e efeito que nos bate à porta, nos trazendo aquilo que nós temos vazão em algum determinado instante. E segundo o castigo de Deus, não, esse não existe. Né? Sobre o castigo de Deus, Deus não castiga porque Deus é amor. Então, se nós estamos passando por alguma injunção, por algum sofrimento, por alguma dificuldade, no momento em que nós estamos vivendo, é porque em algum momento nós acabamos por dar vazão, nascimento, origem a esse mesmo sofrimento. O Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que as causas das aflições são de duas naturezas, que a grande maioria das nossas aflições são aquelas que são plantadas por nós no aqui e no agora, na presente encarnação. E que aqui e no agora mesmo acabam batendo a nossa porta como a planta que floresce depois do plantio. Mas que também existem aquelas dificuldades que não são do aqui, não são do agora. Que nós procuramos e não conseguimos encontrar as causas. E nos coloca a doutrina espírita que se nós não encontramos as causas no presente instante, é porque essas causas têm uma raiz mais profunda. E essa raiz, ela se coloca no tempo das reencarnações, no tempo das nossas experiências mais diversas, muitas vezes há bastante tempo. Nós acreditamos que as dificuldades que nós passamos são sempre momentâneas dessa existência ou da encarnação passada. Existem dificuldades na vida do espírito que são frutos de muitas encarnações. Porque no normal do nosso estágio evolutivo, nós muitas vezes acabamos por repetir erros aos quais nós já não precisaríamos estar passando mais. André Luiz, para que nós possamos concluir, tem uma história muito interessante no livro Ação e Reação, em que ele conta que eles conversavam após uma palestra de um mentor espiritual, de um orientador espiritual, sobre as dificuldades da vida, do espírito, essas questões.
E ao encerrar-se essa preleção, essa palestra, alguns espíritos desencarnados, porque eles estavam no plano espiritual, vão conversar com esse mentor. E uma dessas conversas chama muito atenção, porque uma senhora se aproxima desse orientador e pergunta: Meu irmão, quando eu poderei estar novamente com meu filho? Ele diz: Em breve, minha filha, em breve. Ah, mas eu anseio tanto por esse momento. Aguardemos em Deus, esperemos. Não demora, não tarda o momento em que poderão estar juntos. E a mulher se comove, vai às lágrimas, o orientador a consola e ela se retira. E André Luiz fica intrigado e pergunta qual era a causa daquele sofrimento. Por que ela estava separada do filho? E o orientador esclarece de que aquela senhora havia nascido em uma condição material e social bastante favorável na encarnação anterior, na reencarnação anterior. E que recebendo um filho, com o objetivo de orientá-lo para os caminhos retos e para o desenvolvimento da moralidade, dos valores éticos, dos valores morais e espirituais, não querendo que esse filho tivesse nenhum dissabor, cobriu desde sempre, desde os primeiros momentos, com todas as facilidades, não permitindo que passasse por nenhum tipo de trabalho. E assim, o jovem acabou se desenvolvendo naquela reencarnação sem regras, sem regramentos, sem orientações de base moral, de base ética, e acabou perdendo-se nas facilidades do dinheiro, da posição social. E o que deveria ser uma reencarnação de evolução, de encaminhamento, acabou por se tornar uma existência de perdição, de descaminhos, né? De azares provocados por ele mesmo. E ao desencarnar, esse rapaz acaba indo diretamente para o plano espiritual mais inferior, o umbral, onde estava até aquele instante em profundos sofrimentos. E a mãe estivera com ele durante algum tempo, teve a condição de ser resgatada, e ali se preparava para a reencarnação na qual deveria recebê-lo novamente como filho, para orientá-lo mais uma vez nos valores mais elevados, mas com uma diferença. Agora eles não teriam mais as facilidades da matéria, as facilidades das riquezas, as facilidades de uma posição social mais elevada. Passariam por muitas dificuldades. E caberia a ela conduzi-lo nessas dificuldades para que ele aprendesse a despertar valores mais elevados. Essa história termina com esse orientador nos dizendo que nós muitas vezes interpretamos de forma muito equivocada o amor, porque nós achamos que amar seja criar facilidades em tudo, seja não permitir dores, não permitir dissabores. E muitas vezes, por mal entender amor, nós acabamos criando danos e sofrimentos. E essa história nos explica muito das dificuldades que nós temos nas presentes reencarnações, na presente reencarnação, em algumas situações de família que nos são realmente muito difíceis e muito complicadas. Nós não podemos saber quais são as causas exatamente, quais foram as datas, onde nós erramos. Mas tenhamos em mente que Deus não erra e que Deus não castiga. Que a lei é toda de progresso e nos encaminha todos para que aquelas famílias que hoje ainda são famílias de dificuldades possam amanhã
ser famílias não apenas consanguíneas, mas possam ser famílias espirituais. Que aqueles com os quais nós convivemos hoje, amanhã sejam pessoas às quais nós amamos muito e pelas quais nós sejamos muito amados. E o espírito Vinícius, em uma obra muito bela chamada Em Torno do Mestre, nos diz que isso é mais ou menos, essas existências difíceis são mais ou menos como aquelas pedras que rolam no fundo dos rios e que ao impulso das correntezas das águas, de tanto entrechocar-se, de tanto estarem em atritos umas contra as outras, acabam aos poucos tornando-se lisas como aqueles seixos no leito dos rios, que não têm mais nenhuma aspereza, que são totalmente confortáveis ao toque, que se tornam belas como esculturas, belas esculturas da natureza. Que nós pensemos nisso. Diante da dificuldade daquele que convive conosco, daquele com quem nós convivemos, pensemos nisso, lembremos disso e agradeçamos a Deus pela oportunidade da reencarnação que redime, que aproxima, que resgata e que nos faz termos a oportunidade de construirmos o amor. Porque amor é construção dos milênios. Amor não é uma coisa que nasce pronta. Amor é uma construção dos milênios. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Que os bons espíritos nos possam consolar os corações, fortalecer a alma, para que nós possamos continuar as nossas jornadas e o nosso caminho no objetivo de nos tornarmos melhores, de estarmos mais próximos de Deus e em nós mesmos. Que assim seja. Uma boa noite.